Bom, quem está comigo aqui no Voit agora é o Fábio Abate Paulo, que ele é diretor de consultoria para a América Latina da Unisys. Tudo bem, Fábio? Tudo bom? Como vai, Guido? Tudo bom. Fábio, recentemente vocês inauguraram aqui no Brasil uma parceria com um data center que fica, se eu não me engano, na região de Campinas, me corrija se eu estiver errado. Isso. Né? Qual que é o objetivo de vocês? É prestar que tipo de serviço e para que tipo de cliente? Tá. Então, essa parceria começou realmente no ano passado. Foi parte de um movimento maior, onde a Unisys estava reestruturando os escritórios que ele tem no Brasil, em São Paulo. Parte do motivo é porque a gente saiu de um grande terreno que a gente tinha, era um escritório antigo, e esse escritório também tinha o nosso data center lá dentro, além do nosso centro logístico. Lá em Veleiros, né? Em Veleiros, aqui exatamente. Em São Paulo. Né? Então, com essa mudança, a gente acabou indo para novos escritórios mais modernos, né? Como o escritório que a gente está aqui hoje, basicamente para a gente ter um centro de operação que fica nas Nações Unidas, um centro logístico, né? Que fica em Embu, e o nosso data center a gente decidiu por não ter mais um data center nosso. Né? A gente vê que o mercado, as empresas de serviço, elas estão se movendo para especialização em consultoria e serviço, fazendo parcerias globais e locais, e a gente decidiu por uma parceria para o Brasil com a Ascente, que se mostrou bastante produtiva, a gente está muito satisfeito. Né? Então, a Ascente ajudou a gente nesse primeiro momento para a gente modernizar nossas instalações e continua nos ajudando a oferecer novos serviços para os clientes que a gente tem hoje e para novos clientes. Né? Então, ele ajuda a gente a compor o ecossistema que a gente vê hoje, que é necessário para as empresas se modernizarem. Né? Então, as empresas hoje precisam de soluções híbridas para a nuvem. A Ascente nos oferece a capacidade de que parte do processamento dos nossos clientes e futuros clientes ainda possam ser mantidos em equipamentos dos clientes, sendo gestionados pelos clientes ou pela Unisys, né, através do data center da Ascente, que é um data center que tinha três, um dos mais modernos do Brasil hoje, né, e compor isso com uma solução de nuvem pública também, utilizando a parceria que a Unisys tem com a Amazon e com a Azure e toda a especialidade que a gente tem na implementação e na migração e na gestão de ambientes de nuvem pública, formando aí o tão conhecido ambiente de nuvem híbrida. Sim. Né, das empresas, que é a junção dessa nuvem pública com a nuvem privada. Agora, você como diretor de consultoria, vocês dão realmente, você pega uma empresa, você dá uma consultoria para ela do zero em nuvem, se ela já tiver um data center, por exemplo, ou se ela já tiver como parceiro um data center, mas não era nuvem ainda. Exato. Tem muito caso assim no mercado. Tem muito né? caso, sim. Acho que a nuvem, uma vez eu escutei uma frase que eu achei interessantíssima. E ele falou assim, olha, a nuvem pública nada mais é que um novo modelo comercial. Sim. A tecnologia já existia, a tecnologia de virtualização de servidores, Sim. que basicamente é onde a nuvem pública está em cima, ela é algo mais antigo. Então, a gente tem que entender o que a nuvem pública é. Ela é um modelo comercial novo. E ele é muito interessante por quê? Primeiro, porque você para a necessidade de ter um capital tão intensivo, né? Você torna esse custo de capital num custo de operação e te dá algo muito interessante, que é a questão de demanda flexível. Né? Então você pode aumentar e diminuir a tua capacidade de acordo com a tua necessidade, sem se comprometer num longo prazo com o investimento necessário na infraestrutura para poder rodar isso. Né? Então, por que eu explico isso? Porque uma grande parte da nossa consultoria não é só técnica. É claro que você tem que entender tecnicamente o que o cliente tem, os workloads ou as cargas de processamento que estão aptas para uma nuvem pública. E a gente também ajuda até a entender tecnicamente qual é o melhor modelo. Se é uma infraestrutura como serviço, se é uma plataforma como serviço, ou até a gente pode até entender que, olha, um software como serviço ele pode cumprir o que hoje você tinha dentro do teu data center. Tá? Mas mais importante que isso é a questão da análise econômica também. Financeiramente, o que faz sentido você migrar para a nuvem? Né? E você ter a previsibilidade também de quanto você precisa investir e qual o custo esperado que você vai ter na nuvem. Então, eu gosto sempre de reforçar isso porque a Unisys é uma empresa de tecnologia, a nossa consultoria está dentro de uma ênfase tecnológica, mas o aspecto econômico, o entendimento econômico do que acontece hoje, quanto o nosso cliente gasta hoje com infraestrutura de servidor, infraestrutura de equipamento de rede, infraestrutura de backup, licença, que é um custo bastante expressivo Sim. também dentro do ambiente de infraestrutura. Né? Ter esse entendimento mapeado de qual é o teu custo hoje, quais desses elementos que rodam hoje no teu data center fazem sentido tecnicamente
irem para uma nuvem pública e quanto vai ser o teu custo, dar essa previsibilidade de quanto vai ser o teu custo, isso aí é tão importante ou mais até importante do que a questão técnica. Então, acho que na tua pergunta, né, Gui, do que você faz, qual é a primeira coisa que vocês discutem quando vocês sentam com uma empresa que hoje já tem parte do workload deles na nuvem, tem um data center deles, ou já estão em um contrato de gestão de data center com outras empresas, né? É realmente entender, olha, o que você tem hoje, qual é o custo que você tem com essa solução e trabalhar em cima de cenários com as gama de tecnologia que a gente tem hoje, de opções, né, de provedores distintos de nuvem pública e soluções distintas de nuvem pública que eu falei, né, de software como serviço, ou plataforma, ou infraestrutura como serviço, para desenhar exatamente o que faz mais sentido para aquele cliente, para ele atingir o objetivo, que normalmente são os dois grandes objetivos que a gente vê quando a empresa quer ir para uma nuvem pública ou uma nuvem privada, né? A questão da diminuição do custo de capital e também você tem uma flexibilidade na tua capacidade de infraestrutura sem um aumento de custo associado. Você, como América Latina, como é que o Brasil está posicionado hoje? Quer dizer, em função dessa crise que a gente vem sofrendo aí, né? Começou em Sim. 2015, 2016 explodiu tudo, agora como é que está vendo 2017? Quer dizer, como é que o Brasil está posicionado frente à América Latina? Você cuida de México também? Cuido de México também que é o nosso Colômbia. principal concorrente direto. Exatamente. Né? Acho que são momentos distintos. Vai ser interessante ver o que vai acontecer em relação à demanda no México com a mudança, né, nos Estados Unidos de governo. Eu acho que é muito recente ainda para sentir, mas é provável talvez que a gente sinta um pouco de, não retração, mas uma questão de pausa, uma espera para grandes novos investimentos. Né? O que eu enxergo um pouco no Brasil é que a questão da crise acelerou a demanda de buscar modos mais efetivos de computação, de tecnologia. Né? Acho que do mesmo lado onde as empresas não tiveram um aumento de receita nos últimos anos no Brasil, elas são forçadas a continuar investindo em digitalização, em mais segurança, em acesso a plataformas sociais. A competição está fazendo isso. Então eles não têm muita escolha. Acho que ninguém tem uma escolha para falar, olha, vou esperar 2 anos aqui para ver o que eu vou fazer. Não dá para esperar. Né? Não dá para esperar. Então, se você não tem um aumento de receita, você tem que encontrar outros modos de compor essa necessidade de investimento. Né? Isso acelera a demanda, né, o desejo de olhar para modos menos custosos de fazer a entrega da tecnologia do modo clássico. Né? E a gente enxerga que a questão do mix aí de nuvem pública, nuvem privada, deve acelerar isso. Né? Acho que um dos grandes fatores é que as empresas precisam sentir um pouco mais confiantes, não só na questão da segurança, da confiabilidade. Acho que isso cada vez mais está provado que não, olha, grandes empresas hoje rodam totalmente em nuvem pública, isso parou de ser uma preocupação. Eu acho que o grande desafio das empresas agora é se sentirem totalmente desconfortáveis com esse novo modelo econômico. Né? Querendo ou não, acho que o grande benefício da nuvem é que ela tem um custo variável, mas essa é a grande preocupação das empresas também. Né? Como garantir que esse custo variável não vai ser maior em alguns meses do que o budget, né? Do que a quantidade de dinheiro que eu tenho para gestionar. Então essa é grande parte do esforço, do trabalho que a gente vem fazendo com os clientes, fazendo com os nossos parceiros que são a Amazon e a Microsoft, exatamente para, olha, num processo consultivo, entender qual é o melhor modo para construir uma solução de nuvem pública e híbrida para cada cliente, para ele ter o retorno financeiro. Acho que a chave de sucesso para toda empresa e todos os provedores, incluindo a Unisys, é garantir que o cliente vai ter o benefício financeiro. Né? A nuvem, por mais que a gente tenha a capacidade da questão de capacidade elástica, mas o grande apelo é a questão financeira. Então, se você não tiver o apelo, o teu retorno financeiro desse investimento, dessa mudança, você não cumpriu com o teu objetivo. Né? Acho que o grande motivador das áreas de TI das empresas é ir para o modelo de nuvem para você ter a tua questão benéfica em termos de economia e liberar fundos aí para a empresa investir em analytics, investir em plataformas sociais, realmente para ajudar a empresa a gerar receita. Esse acho que é o grande quebra-cabeça que precisa ser solucionado. No final do ano fiscal o que vale mesmo é quanto sobrou no bolso. Exatamente, né? Quanto você ajudou a empresa a faturar mais, quanto você ajudou a empresa a economizar e quanto sobrou no bolso.
Acho que isso acho que é comum para todas as empresas. Né? É a caderneta do português. Né? Mais sofisticada. Em nomes bonitos acaba sendo exatamente, isso. não tem jeito. Tá, e isso vale para a empresa e vale para a vida pessoal também. Vale né? para a vida pessoal não tem também, jeito. exatamente. Para gente finalizar agora, tem algum cliente que está com vocês já lá, que você pode citar? Sim, a gente tem 2 casos que eu acho interessantes. Né? Um caso que mostra uma parceria de longo prazo e mostra o quanto estável e quão robusta é essa solução, tanto da questão da Unisys quanto da parceria com a Ascent, que é a Caixa Econômica Federal. Né? Então, esse é um cliente da Unisys de muitos anos, é um processamento muito crítico, todo o processamento de crédito habitacional da Caixa é feito pela Unisys. Esse processamento continua sendo feito pela Unisys, todo o gerenciamento não só da infraestrutura, mas da aplicação é feito pela Unisys, mas antes ele rodava dentro do data center da Unisys. Sim. E no final do ano passado a gente fez essa migração para o ambiente da Ascent nesta nova parceria. Acho que não preciso falar que essa mudança foi transparente, acho que seria bastante público caso a gente tivesse algum problema, dado a criticidade desse sistema para todos os clientes. A mídia ia para exatamente, ia ter né? jeito. Então isso acaba tocando acho que quase todos os brasileiros. Né? Então esse eu gosto sempre de citar como um grande caso de sucesso pelo silêncio, pela falta de ruído, né? Pela transparência com que esse processo foi conduzido. E foi sentido um ganho de performance? Sim, a gente recebeu feedback da Caixa que os processos rodam de um modo mais rápido, a gente sentiu a questão também da capacidade, aumento da capacidade, ser mais fácil você alocar novos capacidade de processamento, isso foi muito mais rápido, a gente teve um ganho bastante interessante nessa migração. Então, além da migração ter sido muito tranquila, ao final dessa migração, tanto o cliente quanto a Unisys, a gente sentiu uma melhoria bastante, muito palpável na questão de processamento. Tá? E o outro? O outro caso é um caso interessante, porque é um caso já pensando em como essa parceria traz para a gente a questão da flexibilidade da nuvem pública, da nuvem privada, né? É um caso de sucesso interessante da nuvem híbrida. Esse é o Hershey, né, que fabrica chocolate, fabrica panetones, né? Sim. Eles eram uma empresa, eles tinham uma joint venture com a Balduco, essa joint venture chegou ao final e eles basicamente precisavam, como uma startup, começar tudo. Precisavam começar um escritório novo com toda a tecnologia naquele escritório, precisavam ter um ambiente de processamento. Eles tinham alguns servidores, né, que eram de propriedade da Hershey, mas não todo esse ambiente. E a Unisys basicamente sentou com eles para montar, com a Hershey, né, para montar todo o desenho e estratégia e planejamento dessa startup que seria a Hershey, né? Tanto da questão de preparar os escritórios da Hershey em termos de tecnologia para os usuários, né, os funcionários da Hershey em tempo recorde, como também na questão de utilizar a capacidade que a Unisys tinha de solução junto na Ascent com nuvens públicas, que nesse caso foi a Azure, para muito rapidamente compor um ambiente híbrido, né, que trouxe a rapidez e agilidade que a Hershey precisava e também com ganho de performance e economia por já ter, durante essa transformação, parte do processamento da Hershey sendo movido a uma nuvem pública. Então acho que são casos interessantes que são os dois lados, né, onde empresas que fazem sentido que o processamento continue num processamento mais tradicional e essa migração ocorreu de um modo muito satisfatório. Tanto a Unisys quanto a Caixa está bastante feliz com essa solução. Quanto no caso de uma empresa que realmente precisava criar do zero a sua infraestrutura, né? Tinha algumas coisas que podiam ser aproveitadas e a gente conseguiu fazer a junção do melhor dos mundos, né? Usar a nossa parceria com nuvens públicas, a nossa parceria com data centers que são de primeira classe no Brasil. Sim. E a expertise em consultoria para conseguir implementar isso no tempo e na quantidade de fundos que a Hershey tinha para fazer essa implementação. Entendi. Fábio, eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim, eu sei que você arrumou essa brecha na tua agenda aí. É um prazer te receber sempre, Guido. Muito obrigado e a gente volta a se falar em outra oportunidade. Um abraço. Um abraço.